Você já usou algum texto bíblico de maneira equivocada? É o que nós vamos ver hoje no nosso Ajustando o Foco. Um dos textos bíblicos mais mal usado, ou usado de maneira equivocada que eu conheço, é o texto que diz o seguinte: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse texto está em 1 Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Por que eu afirmo que o texto é usado de maneira equivocada? Você já ouviu alguém usar, ou você mesmo possivelmente já tem usado da seguinte forma: os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o coração humano não sentiu o que Deus tem preparado para as pessoas que o amam. Se eu paro nesse texto, neste local, a única interpretação possível é a seguinte: se eu não vi, não ouvi, não senti, então é mistério. Mas nada está mais longe da verdade. Porque se nós continuarmos a ler o texto, então indo para o versículo 10, nós vamos ler a seguinte sequência: os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, jamais subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, mas, e o mas então modifica tudo, mas Ele nolo revelou pelo seu Espírito, e o Espírito todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Que coisa tremenda! Não é mistério, não. Os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o coração humano não sentiu, mas o Espírito sabe, porque o Espírito testifica ao nosso espírito. Então, aquilo que a carne não sentiu, aquilo que a alma, a psique não sentiu, o Espírito sabe, porque Deus nos revelou pelo seu Espírito. Então, o povo de Deus é um povo que tem o conhecimento dos mistérios de Deus. A igreja de Deus tem essa função de guardar os mistérios de Deus. Você pode pensar: Bispo João Carlos, o senhor está indo longe demais. Não, porque o próprio apóstolo Paulo, você vira uma página da Bíblia e vai para o capítulo 4 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, e você vai ler o seguinte: assim, pois, veja que Paulo está escrevendo para uma igreja, não está escrevendo para um grupo de pastores, ou para um grupo de pessoas muito especiais. É o povo de Deus, da igreja de Coríntios. Até uma igreja com vários problemas. Mas Paulo diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Que as pessoas de fora, olhando para nós, possam olhar para nós e dizer: eles guardam os mistérios de Deus. Esse é o seu chamado e o meu chamado. Esse é o chamado da igreja. Que Deus nos ajude, que Deus nos oriente, para que nós vivamos a palavra na sua integridade, tendo o nosso foco ajustado. Grande abraço, Deus abençoe.